Um oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Google Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz, nós estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani para mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes aqui para você. A gente vai falar do Guarani na próxima hora, né, até por volta das 13 horas e 35 minutos dessa quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Olha, tá difícil encontrar palavras para falar do Guarani, viu, gente? Tá difícil encontrar palavras. Eu não tô conseguindo processar muito bem o que tá acontecendo pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa nesse momento, não. Tô vendo as coisas cada vez mais se desgastarem, a relação clube-torcida cada vez mais desgastada, a inoperância, a confraria de amigos, né, chamada gestão do Guarani Futebol Clube, seja a gestão do CA, seja a gestão do futebol. É uma confraria de amigos, onde só eles têm direito à informação, só eles sabem o que está acontecendo e eles não devem informação nem satisfação a mais ninguém. É isso que nós estamos vivendo hoje no Guarani, viu? Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo hoje no Guarani, viu? E com muita tristeza eu começo o programa de hoje de novo soltando essa aqui, ó, para lembrá-los. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Nós não estamos loucos, né, senhores? Nós não estamos loucos. Nós estamos há praticamente 2 semanas da estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 30, a partida acontece no próximo dia 15, provavelmente. Pode ser até antecipada para o dia 14, pode acontecer na sexta-feira, né? Que é a data de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, historicamente, né? Então nós estamos aí há 2 semanas arredondando da estreia do Guarani na competição e nós não temos elenco, nós não temos time titular, nós não temos absolutamente nada definido pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. Eu chego ao ponto de dizer que nós não temos nada. Absolutamente nada. O que é que vocês estão fazendo no Guarani, senhores? O que é que vocês estão fazendo no Guarani ou com o Guarani? Foi para isso que vocês brigaram num processo eleitoral recente? Para deixar o torcedor nessa angústia, nessa mágoa, nessa aflição, nessa onda de incertezas que nós estamos vivendo? Foi para isso que vocês trilharam o caminho de um processo eleitoral tão disputado, tão cheio de acusações, emporcalhando o nome do Guarani Futebol Clube, emporcalhando a instituição Guarani Futebol Clube, para fazerem isso que vocês estão fazendo com o torcedor do Guarani? Foi para isso? E é com muita tristeza aqui que eu abro o programa lendo a nota publicada pela torcida Fúria Independente na noite de ontem, após mais uma tentativa de reunião com os dirigentes do Guarani Futebol Clube. Nota da Fúria Independente, abre aspas para ela, a nota é um pouco longa, mas conta bem
um resumo do que está acontecendo no Guarani Futebol Clube nesse momento e depois vou completar a nota. Na quinta-feira passada, 19 de março, estivemos no Brinco de Ouro em 4 representantes da torcida para uma conversa agendada com a diretoria e fomos recebidos pelo senhor Ricardo Moisés e o senhor Rubens Vicente Júnior na calçada em frente à loja. Recebeu o torcedor da porta para fora, o presidente Ricardo Moisés. Ô Rubão, é isso, o torcedor, o lugar dele então é da porta para fora. Mas vamos seguir na nota aqui, eu estou lendo a nota da Fúria Independente, tá? Onde nos foi dito que não seríamos recebidos naquele dia, pois ainda não tinham nada concreto para nos passar, que poderíamos retornar na terça-feira às 17 horas, que teriam todas as respostas dos nossos questionamentos. Informamos que viríamos em umas 30 na terça-feira e tivemos uma resposta positiva sobre isso. Na segunda-feira recebemos um áudio da diretoria informando que a reunião não seria mais na terça e sim na quarta-feira por motivos de que os diretores estariam em São Paulo na terça. Chegamos ontem para conversar de forma pacífica. O intuito da reunião não era cobrança e nem protesto, apenas ouvir os projetos da nova diretoria e colocar nossa opinião sobre alguns temas como a formação do elenco, as vendas de atletas, entre outros. Quando fomos informados que, ao contrário do que nos foi passado, a diretoria não iria, em caixa alta, nos receber. Insistimos em ser recebidos, pois quem pediu para irmos nesse dia e horário foi a própria diretoria do Guarani Futebol Clube. Subimos ao queijo e insistimos pela presença do senhor Marconato e demais diretores quando fomos surpreendidos com a chegada da polícia, que de forma truculenta nos tirou de lá de dentro do Brinco de Ouro. A torcida Fúria Independente vem a público repudiar a atitude da nova direção do clube, a qual tratou os representantes da torcida de forma desrespeitosa e agressiva, contrariando o encontro proposto pela própria diretoria. Fecha aspas aqui para a nota da Fúria Independente. Senhores, vamos lá. Olha o comportamento, né? Faça o que eu digo, não o que eu faço. Será que é isso? Nós tivemos aqui a presença do senhor Ricardo Miguel Moisés e do senhor André Marconato numa entrevista logo após o final do processo eleitoral. Nessa entrevista, eles nos pediram que fizéssemos uma campanha para mobilizarmos torcedores para virem ao Brinco de Ouro na estreia. Eles gostariam de ter 10 mil torcedores. Nós aceitamos a proposta. Aceitamos o desafio, né? Nessa mesma declaração, eles nos pediram que ajudássemos o clube numa divulgação para que nós angariássemos ao menos 1.000 sócios campeões até a data de estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós aceitamos o desafio, preparamos inclusive spots aqui especiais para soltar, divulgamos por algum tempo esses spots. É assim que a diretoria do Guarani pretende ter 10 mil torcedores no estádio no dia da estreia? É recebendo o torcedor que está apreensivo com a falta de trabalho, com a inatividade demonstrada por eles até agora nesse processo, na calçada do clube, do portão para fora? É chamando a polícia para esvaziar as dependências do Brinco de Ouro da presença do seu torcedor? Eu pergunto, a quem pertence o Brinco de Ouro? Ao Guarani ele não pertence mais, né? Ele pertence à Magnum. Mas a quem pertence de fato o Brinco de Ouro, se não ao torcedor do Guarani? Dirigentes eleitos são o quê, além de torcedores do Guarani eleitos para desempenharem um papel de gestão no clube? É esse o caminho que os senhores querem trilhar para o Guarani? Se for esse o caminho, senhores, não contem comigo, eu estou fora. Se for esse o caminho, não contem mais comigo, eu estou fora. E vou além. Há vários dias eu tenho mandado mensagens para o senhor Ricardo Miguel Moisés. Há vários dias. Há mais de uma semana já. E o senhor Ricardo Miguel Moisés sequer responde a uma das mensagens que eu envio a ele. A uma das mensagens que eu envio a ele. Então, senhor Ricardo Miguel Moisés, esse que vos fala cansou de ser usado pelo senhor nas horas de suas necessidades. Esse que vos fala cansou de ter o seu espaço invadido para propagandear bravatas e falácias. Esse que vos fala não aceita mais que o senhor responda apenas quando lhe convém. O senhor tem a obrigação de me responder, porque me respondendo, o senhor está respondendo a todos os torcedores do Guarani que acompanham o meu trabalho, que acompanham o trabalho de toda a equipe dessa rádio web.
O senhor tem a obrigação de prestar esclarecimentos e dar satisfações dos seus atos. O senhor André Marconato e todos os outros eleitos para o Conselho de Administração do Guarani. O senhor Rodrigo Pastana, que é funcionário pago pelo clube, também tem a obrigação de dar satisfações dos seus atos aos torcedores do Guarani. O Guarani não é de vocês. O Guarani pertence à sua torcida. Se vocês não servem ao Guarani no sentido de servirem, vocês não servem para o Guarani. Ou vocês me mostram um caminho diferente a partir de hoje, ou não contem mais comigo para suas bravatas e falácias. O Guarani não pertence aos senhores. Tá dado o meu recado, meus amigos. Se o Bugre Online precisa da sua mensagem, vem pro WhatsApp. Vamos juntos falar de Guarani, eu preciso de você. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre em oferecimento dos nossos patrocinadores. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Tem mais. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 19 Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Um grande abraço ao pessoal da Clínica Soul, da Peixoto Multimarcas e da Rose Pisos, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Empresas que associam suas marcas a esse trabalho, acreditam no nosso trabalho, confiam na seriedade da nossa condução aqui quando falamos de Guarani Futebol Clube e que tem o meu compromisso a partir de agora de nunca mais permitirem que usem o nosso espaço para qualquer coisa que não seja defender os interesses do Guarani Futebol Clube. Vem para o WhatsApp, meu amigo, mande sua mensagem e nós vamos começar ouvindo os comentários dos nossos amigos, do Edinho, do Cleiton e do Fernandão, comentários enviados pré-gravados aqui para a Rádio Web Planeta Guarani, para que a gente possa dar start. Depois eu quero falar novamente, informação que eu trouxe ontem, sobre a formação do elenco do Guarani, ou sobre aquilo que o Guarani entende ser elenco suficiente, porque afinal de contas até agora não apresentou ninguém para a sequência da temporada. Então o Guarani entende que esse elenco seja suficiente para tocar o Campeonato Brasileiro da Série B. A prova disso é que está trabalhando com apenas esses atletas até agora e nós não temos oficialmente divulgado pelo clube nenhum outro atleta contratado. Então nós vamos falar sobre isso. Nós abordamos o tema ontem no nosso Boa Noite Bugrão, vamos abordar novamente agora. Começo com o primeiro comentário, que é do Fernando Lovato, está injuriado o Fernandão. Vem com seu comentário agora na Rádio Web Planeta Guarani. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Ortiz, hoje é quinta-feira, hein? Já quinta-feira, dia 30 de março de 2023. E nada acontece pelos lados do Brinco de Ouro oficialmente. Eles não conseguem anunciar nem quem já está treinando. Eles não conseguem anunciar quem já saiu e foi para outro clube, anunciado por outro clube. Ortiz do céu. E cada vez mais vai se colocando que o Pastana é um mentiroso, além de incompetente. E quando eu falo Pastana, já subentende também o CA, porque são coniventes a tudo que vem fazendo. A tudo que o Pastana faz, ou eles fazem, então era um balaio sortes, é um balaio só. Eles vêm a público, mentem
Mentem, mas amanhã é sexta-feira. Ele falou que até durante a semana o Guarani ia apresentar. Ele vai esperar sexta-feira para trazer jogadores ou apresentar e formar o seu torcedor. Tudo que acontece no Guarani a gente fica sabendo por terceiros. Seja jornalista ou seja blogueiro, né, Artis? A gente precisa falar nisso. Mas oficialmente do Guarani a gente soube da venda do Richard Rios. E só, e a gente sabe que jogadores saíram. O Lucas Marques já foi apresentado no Remo, né? O Vilela foi apresentado no Mirassol. Uma nota ali, ó, Guarani encerra o vínculo com fulano, muito obrigado. Só isso. O Guarani não informa o seu torcedor, Ortiz. Tudo a gente sabe pelos outros. Eu falei ontem, a gente cobrando o Crisman no banco, faz 2 semanas que ele está lesionado. Faz 2 semanas que ele está lesionado agora, ele está em transição, começou a dar trote no campo. Por que o Guarani não informa? Se não tem nada para informar, informa essas coisas, para a galera ficar sabendo. Pô, o Crisman está machucado, o Eliel, vai lá, faz um treinamento do Eliel. O Eliel que tem que postar as coisas. Cara, o que acontece lá dentro, Ortiz? A empresa de comunicação, como você falou ontem, que foi contratada, já saiu. Por quê? Porque eles não dão informação. E isso eu não vou colocar só na conta do Pastana. Isso é conta do CA. Porque com o Michel Alves era a mesma coisa. Será que o Michel Alves é tão parecido assim com o Pastana de não dar informação nenhuma? Não é, né? Então isso vem lá de cima e vem do CA. É um absurdo, Ortiz, o que acontece no Guarani hoje. É completamente um descaso. Antes era só com o torcedor, agora com o clube também. O que eles estão fazendo com a categoria de base, cara. Tomara, a gente vai rezar muito para que os profissionais que foram contratados dê certo. Mas a probabilidade, mais uma vez, tudo no Guarani, a probabilidade de não dar certo. Categoria de base, futebol profissional. A gente vai rezar e torcer muito para que tudo dê certo. Tanto no profissional como na categoria de base. Mas eles fazem questão de fazer tudo errado, Ortiz. É sempre na conta da sorte, do milagre. Cara, o que acontece é que ninguém enxerga que o Rodrigo Pastana é incompetente, que eles são incompetentes para tocar o futebol. O que acontece tanto no futebol profissional como amador, como categoria de base? Meu Deus, Ortiz, não dá para entender. Ou está todo mundo errado, ou nós aqui, os nossos ouvintes, o torcedor do Guarani em geral está errado. E quando o torcedor vai lá protestar, não é protestar ou querer saber os planos do Guarani, que já está tarde, e eles não deixam a torcida entrar, Ortiz. Não vem aqui na Rádio Planeta Guarani, que fala com o seu torcedor, para falar, para conversar, né, seu Pastana? Você prefere ir lá nas rádios convencionais, onde você fala o que quer. Então, Ortiz, o Guarani está indo para um caminho. Olha, a gente, por tanto tempo a gente falou que o Guarani estava no caminho certo, em várias coisas. Não sei mais não, viu, Ortiz? Realmente não sei para o caminho o Guarani está indo. De verdade, não sei. Tudo isso que eu falei, agora vem essas notícias de salário atrasados, apesar de serem 10 dias, tomara que sejam pagos. Então são coisas que vêm acontecendo no Guarani que não vinha. O que está acontecendo? CA, tá com a palavra. Né? Não adianta vir aqui na Rádio Planeta Guarani e falar depois da eleição e tal. Agora o bicho está pegando, e aí? Né? Tem que falar. Tem que contar para o seu torcedor as coisas que acontecem, informar os seus torcedores. Isso para mim me irrita demais, Ortiz, demais. A incompetência. Agora, não ligar, como a gente falou ontem no Boa Noite Bruno, tá cagando e andando pro seu torcedor, aí é difícil, Ortiz, e não é de hoje, né? Infelizmente. Tá bom, Ortiz? Hoje tem Boa Noite Bugrão, a partir das 19 horas. Boa Noite Bugrão com o Ortiz e o Cleitão também, tá bom? Um abraço para você, um bom programa. Fiquem todos com Deus e fui! Fernando, vamos falar então de saídas de jogadores, vai? Vamos lá. Deixaram o elenco do Guarani até agora: Maurício Kozlinski, Lucas Marques, Luciano Castan, Leandro Vilela, Iago, Bruno Michel e Gênison. Esses jogadores oficialmente já deixaram... E o Richard Rios, perdão. Esses jogadores já deixaram oficialmente o elenco do Guarani. O único
O jogador que teve a sua saída anunciada até o momento foi o Richard Rios. Todos os demais já seguiram para outros clubes, seguiram as suas carreiras e a torcida do Guarani não foi informada. Vão deixar o Guarani Giovanni Augusto, Jamerson e Nicolas Careca. Até o final da semana, o Nicolas Careca tem o seu vínculo encerrado com o Guarani. Bom, sobre os casos que ainda não se confirmaram, nós não podemos cobrar, né? Porque ainda não são casos confirmados. Mas são casos que acontecerão nos próximos dias. O único jogador que teve uma nota, entre aspas, né, de esclarecimento, falando da saída, foi o Richard Rios. E eu vou dizer aqui, quando eu postei as informações lá da saída do Richard Rios, da negociação, são informações que eu não obtive com ninguém do Guarani. Eu já falei aqui, é impossível que as pessoas da imprensa tenham acesso a essa informação, porque são informações que me chegaram por outras vias que não o Guarani Futebol Clube. E as pessoas que me passaram a informação sobre a negociação do Richard Rios não passariam essa informação para nenhum membro da imprensa. Então o Guarani virou, Fernando, a tal da casquinha de amendoim que a gente falava lá atrás, sabe? Casquinha de amendoim, onde as pessoas se fecham, ficam lá dentro e só quem está lá dentro sabe o que está acontecendo. Quem está aqui do lado de fora sonha ou se vira para obter qualquer informação, mendigar qualquer informação em qualquer outro meio. É assim que vocês pretendem tocar o Guarani? André Marconato, esse vai ser o marco da sua gestão à frente do Guarani Futebol Clube? Tem muita gente que apoiou você, André, que nesse momento está arrependida. Tem muita. Não marque a sua passagem pelo Guarani como a eleição de um presidente por falta de opção, por não ter outro candidato. Não marque a sua passagem pelo Guarani por isso. Não sirva a esse desserviço, não faça esse desserviço para o Guarani. Trabalhe pelo Guarani, ou então deixe o Guarani imediatamente. É tudo que nós podemos falar para você nesse momento. Cadê os jogadores? Mas não é qualquer jogador não, nós queremos jogador de qualidade, nós queremos jogador pronto para vestir essa camisa, para representar esse time dentro do campo, para trazer resultados para o Guarani Futebol Clube, para bem representarem esse torcedor do Guarani que está nesse momento aflito. O torcedor do Guarani está vivendo uma onda de aflição. Há 2 semanas da sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro sem ter um jogador anunciado pela sua diretoria. É assim que você vai trabalhar no Guarani, André? É para isso que você se elegeu para a presidência do CA do Guarani? Para trazer uma gestão de turbulência e de incertezas? Foi para isso que você pediu nossa colaboração? Foi para isso que você pediu que nós o apoiássemos? Bom, você não pediu, né? Nós manifestamos o nosso apoio aqui voluntariamente. Foi para isso? Cuidado, você ainda responde a um processo judicial questionando o resultado da eleição. Cuidado. Tá? Isso pode ser revertido. Tome muito cuidado, tá bom? Vamos pagar as primeiras mensagens que estão chegando aqui. Vou primeiro no WhatsApp. O Cláudio. Ô, Cláudio, obrigado. Cláudio Luiz. Boa tarde, Marquinho. Nem sei mais o que falar. Espero que Deus nos proteja. Bom programa. Cara, quando a gente chega no ponto de esperar que Deus proteja é porque a gente já subiu no telhado, né, ô Cláudio? Tá feia a coisa, viu? O André Silva. Boa tarde, Ortiz. Será que o Marconato tem consciência de que ele não está controlando um filme no PlayStation? Um time de PlayStation? É isso aí. Será que ele acha que ele está jogando cartola? Né, André? Ele, o Rodrigo Pastana, o Ricardo Moisés. Será que esse povo acha que está montando um time no Cartola FC lá da Globo? Será que eles acham isso? Não devem satisfação de nada, escalam quem eles querem, contratam quem eles querem, ninguém tem razão, todo mundo que a gente fala que é bom não presta, vocês não entendem nada de futebol e eles entendem? Entendem o quê? Entendem porra nenhuma. Entendem, não sabem sequer como funciona um sistema de jogo. Não entendem patavinha nenhuma de futebol. E estou começando a entender, a acreditar que não entendem patavinha nenhuma de gestão também. É um absurdo que nós estamos vivendo, senhores. É um verdadeiro absurdo que nós estamos vivendo pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa nesses dias turbulentos, viu? Obrigado, viu, Eduardo Lacerda? Tá me mandando a nota da Fúria Independente aqui, eu já li a nota ao vivo no ar.
Mais uma mensagem do Léo Bueno de Godoy. Boa tarde, planeteiros. Mais uma jornada. Vocês dando show novamente, sempre marcando gols de placa. Estou já na escuta indo para Jundiaí. Abraços. Estou divulgando o trabalho para vários amigos e amigas, Ortiz. Uma já até nos ouviu esses dias. Foi a Fátima, né? Lá de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Aliás, amanhã nós teremos um programa muito bacana aqui na Rádio Web Planeta Guarani, viu? Nós teremos um Boa Noite Bugrão bem diferente aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Nós faremos o programa amanhã, o Ortiz, o Rubens Corrente, vem para o estúdio amanhã e traz 2 convidados especiais. Vão fazer o programa conosco na noite de amanhã, sexta-feira, o Gersinho, ele mesmo, Gersinho auxiliar do Vadão, auxiliar fixo do Guarani na gestão Betuzini, jogador revelado nas categorias de base do Guarani, campeão brasileiro de 78 pelo Guarani, e o Bozó. Então nós teremos aqui com muita honra 2 campeões brasileiros de 78 nos estúdios da Rádio Planeta Guarani, batendo papo com o torcedor do Guarani. O Gersinho e o Bozó vão estar aqui para lembrar desses momentos mágicos que viveram e para falar muito também de Guarani e do momento atual do Guarani. Sejam sempre bem-vindos, viu, meus amigos? A rádio pertence a vocês. Vocês são a história viva do Guarani. Esse espaço está sempre aberto a vocês. Para a gente é só uma honra recebê-los aqui, viu? Fala, Renato Rangel, boa tarde, jovens amigos planeteiros. Confraria, gestão colegiada, aí tem, tudo obscuro no queijo. Hoje sempre Guarani. Sim, tem. O Guarani deve anunciar a contratação, deve a qualquer dia, né? No dia que eles acharem que devem, porque já está treinando com o elenco, treinou hoje pela manhã do goleiro Pegorari. É o Pegorari mesmo, revelado na base do Guarani, né? Ex-jogador do Guarani, que entrou com um processo contra o Guarani, ganhou uma indenização, acho que de R$750 mil do Guarani, e está de volta o Pegorari, viu? Pegorari que é de Americana, né? Se eu não me engano, o Pegorari é de Americana. Mesma cidade de um comentarista aí, ex-goleiro do Guarani também, viu? E que não coincidentemente, tem rasgado elogios ao seu Rodrigo Pastana. É isso aí, Renato Rangel. O Gilberto Quinalha, boa tarde, Ortiz. Será que o seu Rodrigo Pastana tem contrato com o Guarani ou é um trabalhador como nós, que deve mostrar produtividade ou é demitido? Caso seja o segundo caso, porque a diretoria do Guarani ainda não demitiu esse funcionário. Abraço. Porque a diretoria do Guarani acha ele o cara, a última bolacha do pacote ou a única bolacha do pacote, Rodrigo. Gilberto, perdão. Essa é a verdade. Ele é um funcionário contratado, um prestador de serviços do Guarani, que deve satisfação sim à direção, mas deve satisfação também ao torcedor do Guarani. Tá? O Aldoliz Arena, boa tarde, Ortiz. Parece que estão querendo acabar com o nosso bugrão. E aí, Ortiz? Aldoliz, ainda que eles tentem, eles não conseguem, porque tem os loucos como nós, né? Como você, como eu, como todos os que ouvem a Rádio Planeta Guarani, que vão brigar pelo Guarani até o último instante, viu? O Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos ouvintes. Ortiz, circula o nome do Pegorari, procede? Já treinou hoje pela manhã, Dantas. Já treinou hoje pela manhã. Valeu. Um abraço, viu? Rodrigo Quinalha, boa tarde, Ortiz. A diretoria tem que entender que não existe projeto de recuperação de clube afastando o torcedor. O clube precisa de, no mínimo, manutenção de onde está hoje, pois uma queda para a Série C seria andar para trás muitos anos. Triste essa postura dos diretores. Hoje sempre Guarani, um grande abraço. Triste e decepcionante, Rodrigo. Triste e decepcionante. Eles devem satisfação aos torcedores. Os torcedores somos nós, né? Nós temos voz. Nós não vamos nos calar, nós não vamos nos omitir. A omissão é deles, jamais será nossa. Nós temos o compromisso com vocês aqui, tá? Não com eles. O nosso compromisso é com vocês. É o de respeitar vocês e o de defender vocês até o último instante de atividade dessa rádio. Podem ter certeza disso. É a única coisa que nos move, viu? A única coisa que nos move aqui no Planeta Guarani é isso. Vamos para mais uma mensagem de áudio agora. O Guilherme Sampaio. Vamos lá, quase 2 minutos de áudio dele. Solta a voz, Guilhermão. Ortiz, boa tarde. Resumiu bem, cara. Belo discurso. Resumiu bem o sentimento da torcida bugrina. E o Ricardo Moisés, Marconato, vocês não estão respondendo somente ao Ortiz. Vocês estão respondendo aos 20 mil bugrinos que ouvem mensalmente a rádio. Aos 60 mil, que eu acho que foi o recorde aí da rádio, não importa, tá? O que vocês fazem
com o Guarani, o jeito que vocês estão tratando a torcida do Guarani merece repúdio total de qualquer instituição ligada ao clube. A gente vê especulações aí de jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Guarani. Com que intuito esses caras estão vindo pro Guarani? Tá beneficiando o interesse de quem? Porque do Guarani não é. Esse tipo de jogador que a gente vê aí já treinando, inclusive, aos benefícios do Guarani não atende. As necessidades do Guarani não atende. Atende a quem? Quem que vai explicar a contratação desses caras aí? A gente fica sabendo de contratação de jogador, às vezes antes, pelo clube que o comprou, né? Se for o caso de transferência, ou pelo jogador. No caso, quando ele é contratado, ele divulga antes que o Guarani. Os senhores são incompetentes. Os senhores são ridículos. O que vocês estão fazendo, o papel que vocês estão fazendo a gente passar, diminuindo o clube a nível nacional. Ortiz, a gente pensa bastante para falar, porque nessa hora aí, palavra de baixo calão tá na ponta da língua pra gente falar, mas em respeito à audiência da rádio, a gente não solta. Tá difícil, né, Guilherme? Tá difícil, né? E aí a gente vai lembrando de denúncias antigas, de matérias antigas, né? De relacionamentos errados antigos aí, envolvendo o seu Rodrigo Pastana. E a gente pega o mesmo modus operandi acontecendo no Guarani. Tá difícil, viu, Guilherme? Tá difícil, viu? A quem interessa isso, né, Guilherme Sampaio? Essa é a grande pergunta. Ao torcedor do Guarani não interessa, não. Torcedor do Guarani que ontem foi expulso de lá, né? Ah, mas é torcida organizada. Cara, para com isso. É torcedor do Guarani. É torcedor do Guarani que está preocupado, que tira o seu tempo para ir lá no clube e saber do que está acontecendo, como eu fiz na semana passada. Nunca falei isso para vocês, mas na semana passada eu estava aqui desesperado. Eu saí daqui, fui pro Queijo, passei 2 horas quase, mais de 2 horas lá no Queijo, tentando obter alguma informação do que está acontecendo no Guarani, porque absolutamente ninguém nos passa nada. É esse torcedor do Guarani que está preocupado. O dia que não tiver mais ninguém se preocupando com o Guarani, senhores, não sobrará Guarani. O Guarani não é vocês. Vocês não são o Guarani. Vocês são gestores eleitos para cuidarem do Guarani. Eleitos. Só eleitos. Só eleitos. Vocês não são donos do Guarani. Tá? Dá uma girada aqui nos nossos patrocinadores, marcando o fim do primeiro bloco e o início do segundo. A gente volta rapidinho. Mensagem dos nossos patrocinadores aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Estamos de volta, a mensagem dos nossos patrocinadores, muito obrigado a eles novamente. Rose Pisos, Clínica Soul e Peixoto Multimarcas, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Tem um comentário aqui no YouTube de que essa camisa é linda. Ela é linda mesmo, mas ela tem um grande problema, né? Ela sempre
Sempre que eu uso ela dá problema aqui com o chroma, viu? Vocês estão acompanhando aí no YouTube a dificuldade que eu tô tendo para equilibrar o chroma, né? Pra gente poder ter a imagem do estúdio ali cravadinha e tal, né? Tá complicado, viu, pessoal? A camisa é linda mesmo, mas dá um trabalho para botar ela no ar que vocês não têm noção, viu? Vou tentar resolver isso aqui, vou tirar a imagem do Ortiz do ar novamente para tentar resolver outra vez essa questão do chroma aqui que tá dando problema, viu? É um fundo azul, né, que faz o chroma aqui, e a camisa tem uma cor muito parecida com o fundo do chroma, rapaz, e dá um problema enorme. O Ortiz escolheu a camisa errada hoje. Talvez eu até troque de camisa aqui no próximo comentário que a gente vai receber para ver se a gente consegue ajustar o chroma aqui do estúdio aqui, viu? Porque não tá fácil não. Não tá fácil não, tá ficando estranho, né? Tá ficando estranho, tá? Então vamos lá, vamos pagar mais mensagens que chegam aqui no nosso YouTube. O André Silva novamente, já tô com medo de onde vai parar a grana das vendas do Jamerson e do Rios. E o Marcelo Rodrigues está dizendo que essa camisa é linda. Ela é linda, Marcelo, mas toda vez que eu faço o programa com ela eu tenho problema com o chroma key, viu, cara? Desculpa aí, viu? Desculpa. Eu vou, daqui a pouquinho, no próximo comentário pré-gravado aqui, eu vou trocar de camisa para ver se a gente melhora um pouco aí, para ver se a gente consegue tocar o programa normalmente, porque não dá para ficar controlando, né? Não dá para ficar controlando. O João José, boa tarde, pegou horário e voltou? Voltou. Treinou hoje pela manhã já com o elenco. A diretoria do Guarani um dia vai poder anunciar isso. Um dia a diretoria do Guarani anuncia a volta dele, tá? O dia que der na telha deles lá, porque a gente não merece satisfação, a gente não merece explicação, a gente não merece nada, absolutamente nada. O Marcelo Aguilhari aqui no YouTube, no WhatsApp, boa tarde Ortiz e família, não é só o Fernandão que tá pistola não, eles estão nos fazendo de palhaços. No Paulista tinha um time, faltava um elenco, agora nem time temos. Se não houver uma reviravolta até no início da próxima semana, no fim do ano, 16ª posição será uma vitória. E eu tô cansado, né, Marcelo, de tocar o bumbo aqui para incompetente, né, para salvar o time do rebaixamento, né. O Eduardo de Oliveira, boa tarde. Todo o CA do Guarani está acuado, omisso e escondido do seu torcedor. O Guarani não informa mais nada. Olha, Ortiz, nós torcedores estamos acéfalos e sem diretoria atuante. Em resumo, só temos a Rádio Planeta Guarani e a sua torcida. A gente é igual, né, o Eduardo, e como iguais a gente se sente da mesma forma, né? Como iguais a gente se sente da mesma forma, né? É um absurdo o que estão fazendo com o Guarani, é um absurdo. Fala Thiago de Connecticut, boa tarde Ortiz, excelente iniciativa em convidar Bozó e Gersinho, você sabe se vão reformar os vestiários e pintar a cabeceira sul? Obrigado. Cara, os vestiários, eu acho que eu já respondi isso, né, para você. Você fez essa pergunta na segunda-feira, eu já respondi. Os vestiários obrigatoriamente passarão por uma reforma, porque eles foram recém-reformados, mas houve um problema com as chuvas lá e abriu uma vala no meio do vestiário. Então os vestiários já estão em reforma, tá? Sobre pintar a cabeceira sul, a promessa feita pelo presidente ainda em exercício Ricardo Moisés aqui é de que isso seria feito porque o Guarani tinha renovado o acordo com a Tintas Brasília, né, e que iniciaria a pintura para que antes do início da Série B esteja pintado. Não consegui entrar no brinco até hoje para ver se já começaram, mas devem pintar sim, viu, Thiago? Um abraço. O Júnior de Jacareí, boa tarde, tô ligado e bravo com essa diretoria fajuta. Bravo estamos todos nós, viu, Júnior? Bravos estamos todos nós, viu, cara? Eu não imaginei que eu passaria por isso novamente, sabe? Poucas vezes nós passamos por situações assim e nós sabemos onde esse tipo de situação nos leva. Um divórcio entre diretoria e torcida nos leva a fatalidades, né? A coisas ruins. Não é isso que nós queríamos que acontecesse com o Guarani, não. Não é para isso que nós trabalhamos aqui na Rádio Web Planeta Guarani, viu, Júnior? Tô ficando sem tesão já, cara. Essa é a verdade. Tô ficando sem tesão já pra muita coisa, viu? Sem tesão pra muita coisa. Muita coisa. Bom, vamos para o próximo comentário. Quem vem com a gente agora é o Cleiton Vendemiato. O Cleiton já mandou seu comentário, está pré-gravado aqui. Enquanto isso, o Ortiz vai trocar de camisa lá para ver se resolve a câmera do YouTube, tá bom? Solta a voz aí, Cleiton. Vem chegando com seu comentário no nosso Bugre Online. Cleiton Vendemiato. Guarani.
Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo, boa tarde para nossa amiga, ouvintes ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, abrindo a porta para falar um pouco desse bugre e a cada dia que passa também aumenta a nossa preocupação, né, Ortiz? Hoje já é quinta-feira, né? Estamos nos encaminhando para o final da semana. E a cada dia que passa, a agonia aumenta em relação ao time que estará à disposição do técnico Bruno Pivetti para a estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, né, Ortiz? A gente vê aí nessas páginas que monitoram transferências, acertos, sondagens, interesses, encaminhamentos, mas o fato é que da parte do Guarani confirmado mesmo, muito pouca coisa, e a gente vai vendo realmente o tempo passar, né? E a gente não ter uma definição clara daquilo que o Guarani está projetando ali, né? Tivemos uma fala do Pastana de que até o final da semana a gente teria o anúncio de 4 ou 5 nomes. Por enquanto a gente não vê movimentações nesse sentido, né, Ortiz? E aí, em cima de todo esse preâmbulo, queria tentar entender o que é que acontece com o Guarani, né, Ortiz? Será que a gente tem a dificuldade de acerto? Será que é só silêncio mesmo? Se for uma dificuldade de acerto, o que leva a essa dificuldade, né, Ortiz? É dificuldade de convencer um atleta a vir jogar no Guarani? É dificuldade de montar um projeto capaz de seduzir o jogador? É a parte financeira, já que hoje o futebol trabalha com valores altos e para o Guarani é inviável subir a pedida para esses jogadores? São as perguntas que ficam para que a gente tente entender sobre o que faz com que o Guarani não consiga realmente montar o seu elenco, né, fechá-lo, dar tempo de trabalho para o Bruno Pivetti com esses jogadores que vão chegar. Realmente não dá para entender o que leva o Guarani a ter tanto atraso no seu processo de formação. Sabemos uma parte, né, Ortiz? Sabemos que temos do lado do Guarani o atraso ali devido às eleições, que foi o que foi falado para o torcedor. Sabemos que tudo isso foi atrasando esse planejamento, mas realmente, faltando aí pouquíssimo tempo para começar o campeonato, não dá para ter uma explicação plausível do porquê não temos o elenco que vai disputar a competição já definido, já trabalhando, já buscando entrosamento, já se adequando à metodologia de trabalho do Bruno Pivetti, né, Ortiz? Vai ficando cada vez mais complicado. Tivemos aí a informação de que o Pegorari está chegando aí para ser goleiro do Guarani na sequência da temporada. Acredito que é até um bom jogador ali para ser banco do Tony. Não me parece ser um jogador que ameace essa titularidade do Tony, né? Aliás, para mim hoje o Tony é realmente um titular quase que incontestável pelas boas partidas que fez, né? Com a camisa número 1 do Guarani ali. Então agora é torcer meio que contra o tempo. Torcer para que a gente tenha realmente aí o anúncio dos jogadores o quanto antes, para que o Guarani possa trabalhar adequadamente, preparar essa equipe para a estreia, e que estreia complicada contra um adversário que vem da Série A, né, Ortiz? E que historicamente tem essa característica de gangorra, né? Não consegue se manter na Série A, mas frequentemente visita ela, então é sempre um adversário bastante complicado. Vamos ver o que aguarda aí nessa quinta, nessa sexta-feira, com muita expectativa em relação a reforços. É isso, Ortiz, a gente vai ainda conversar, vamos falar hoje à noite, né, no nosso Boa Noite Bugrão, quem sabe com mais notícias do Guarani, quem sabe com algum anúncio, com alguma novidade pelos lados do Brinco de Ouro, para a gente poder debater nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, enfim, tem muito assunto que a gente gostaria de tratar, mas ainda não é possível, porque a letargia é a palavra de ordem pelos lados do Brinco de Ouro. Grande abraço para você, grande abraço para o nosso amigo, para nossa amiga ouvintes, obrigado por essa companhia nesse horário de almoço, sempre um ótimo programa para você, Ortiz, e até daqui a pouco no nosso Boa Noite Bugrão.
Grande abraço, meu amigo. Valeu. Sabe, Cleiton, você listou várias possibilidades aí, né? Vários assuntos. Acho que eu não me lembro, talvez no momento em que eu estivesse trocando de camisa, agora não interfere mais, viu, pessoal? Agora vai bem, tá? De você ter citado a incompetência, a inaptidão, o despreparo, né? A falta de cuidado, a falta de interesse, a falta de entender que está lá representando e não está lá mandando, né? De que não é dono, é representante, né? Acho que você só se esqueceu de falar isso, né? Pegorari, para mim não é um nome, cara, de verdade. De verdade. Para mim não é o nome, mas se o Guarani trouxe, está trazido, né? O que nós podemos fazer agora? O Guarani achou que estaria bem representado com o Pegorari, né? Aí, a gente vai aos poucos sabendo, né? Ó, nós temos, o Pastana prometeu 4 a 5 atletas até o final da semana, né? Então vamos lá. O Matheus Bueno, volante, já está treinando aqui há mais de uma semana. O João Victor, atacante da Portuguesa, está treinando aqui também há mais de uma semana. Começaram com a reapresentação do elenco, né? Que foi na terça-feira da semana passada, se eu não me engano. O Lucas Silva, atacante, com passagem pelo Flamengo, tá aí já. E o Pegorari, que também já treinou hoje pela manhã. São 4 nomes, senhores. Esses nomes atendem aos seus anseios? É com esses nomes que nós vamos tocar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro? Para o seu Pastana, para o seu André Marconato e para o seu Ricardo Moisés, esses nomes são suficientes. E para você, torcedor do Guarani? Esses nomes são suficientes? Eu acho que não, né, Cleitão? E à noite a gente bate um papo aqui no nosso Boa Noite Bugrão com mais calma, né? Fala, Marco, boa tarde. Boa tarde, Ortiz. Esse tipo de postura e falta de comunicação é falta de comunicação e transparência. Afasta investidor. O que adianta ser SAF? Mas nós não somos SAF, Marco. Para de falar de SAF, pelo amor de Deus. Rapidamente estão perdendo credibilidade no mercado. Pegorari é piada. Que saudade quando o Guarani formava goleiros como Pitarelli. Pitarelli que foi muito bem na base, né? No profissional não teve boa passagem, né, Marco? Mas o Guarani formou vários bons goleiros, né? Vários bons goleiros. Mas temos que lembrar que o terceiro goleiro agora é o Vinícius, né? O goleiro reserva da Copa São Paulo. Né? O Álvaro, que veio do Flamengo para o Guarani, não teve oportunidade. O Álvaro, que foi o goleiro titular da Copa São Paulo, inclusive, né, Marco? Mais uma, né? O Guilherme Sampaio manda mais uma mensagem de áudio, vamos ouvi-lo. Ortiz, 2 coisas. Esses mesmos integrantes aí do CA que se negam a receber a torcida, a conversar com a torcida organizada, conversar com o pessoal da Fúria, são os mesmos Zé Ruelas que há 10, 20 anos atrás estavam lá no meio da torcida babando o ovo dos caras. Babando o ovo da torcida, batendo no peito, que eu sou da Fúria, eu sou não sei da onde. Eu sei quem são, tá? Eu sei que esses caras estavam lá babando o ovo lá no meio. E agora não quer conversar com a torcida, quer chamar a polícia pra torcida. Que absurdo que é esse, cara? Outra coisa, um outro ponto que eu queria tocar. A gente acompanha aí notícias de setoristas, enfim, dos clubes que estão envolvidos em negociação com o Guarani. Os caras de fora de Campinas têm muito mais informação do que a gente aqui. Pô, que porra é essa? O cara de fora, de outros lugares, de outras cidades, de algum lugar tá saindo informação, né? Inventando que os caras não estão. Os caras vazam informação pra gente de fora de Campinas e a gente aqui fica que nem trouxa esperando os bonitão fazer alguma coisa. Guarani não é empresa de vocês não, senhores. Quer gerir de uma forma errada, operar uma empresa de uma forma errada, vai fazer isso com a empresa de vocês. Guarani não é a empresa de vocês. Guilherme, você falou 10, 20 anos, às vezes nem isso, né? Às vezes muito menos que isso, às vezes 1 mês, 2 meses, né? Às vezes até menos que isso, né? Então, assim, o discurso não corresponde à prática, Guilherme. O discurso não corresponde à prática. Todas as vezes que nós trouxemos os dirigentes do Guarani aqui para falarem de Guarani, o que nós pedimos a ele é uma aproximação do clube com o seu torcedor. E nós nunca vimos essa aproximação acontecer. É assim que nós queremos pôr 10 mil torcedores no estádio? Nós estamos afastando. Se bobear, daqui a pouco na estreia nós não vamos ter nem os 3, 4 mil de sempre.
Porque com esse ambiente turbulento, nós não vamos ter nada. Aliás, nós não merecemos nada. Nós, que eu digo, é o Guarani, né? O Guarani Futebol Clube, agindo dessa forma, não merece nada, não merece nenhuma contrapartida do seu torcedor, né? Nós temos domingo um evento marcado para as quadras cobertas do Guarani para comemorar o aniversário de 112 anos do Guarani. Teria que ser um dia de festa. A torcida do Guarani vai comemorar o quê? Vai comemorar o aniversário do Guarani, obviamente. Merece toda a comemoração, merece todo o festejo. Mas e de resto? A torcida vai esquecer do que está vivendo, do que está passando nesse momento, por conta do aniversário do clube? Né? Já vejo dificuldades na realização desse evento também, já tenho medo. Vou estar lá, por algum momento vou estar lá, vou passar por lá com a minha família, né? Mas e aí? Como é que vai estar o ambiente? Né? Que alegria nós vamos ter? Que felicidade nós vamos ter, além de comemorar o aniversário do Guarani? Com esse ambiente turbulento, com esse afastamento do clube com a sua torcida, como é que nós vamos comemorar algo? Nós temos algo a comemorar? Temos, o aniversário do Guarani, apenas isso. Apenas isso. O Eduardo do Centro, Ortiz, quando a gente acha que tudo vai andar para frente no Guarani, eles vão e dão 10 passos para trás. É inacreditável. Essa desse goleiro foi o fim. Parabéns aos envolvidos. Isso é falta de respeito. Fica com Deus, Ortiz, torcida bugrina. Obrigado, Edu. Amém, você também. Quando a gente tem que ligar o modo oremos, Eduardo, é porque a coisa desandou, cara. Olha o nível de jogador que nós estamos contratando, velho. Olha o nível de jogador que nós estamos contratando. João Victor era sub-23 da Piruada, não serviu para o sub-23 da Piruada no ano passado. É bom para nós? Matheus Bueno, olha o que a torcida do Curitiba fala desse cara. É bom para nós? Estava jogando em Portugal no Gil Vicente, era reserva do Gil Vicente de Portugal. Lucas Silva, mais um que está vindo de fora aí. É bom para nós? Pegorari. Quem mais vem, senhor? Vem o Zezinho, o Guinho, o Joãozinho também? Vão se apresentar quando esses? O Felipe, boa tarde, Ortiz. Esse Pastano é muito limitado em relação a jogadores. É só com quem ele trabalhou ou que já deu certo no Guarani. Não sai disso. Não consegue trazer um jogador que possa trazer algum retorno ao Guarani. Fora Pastana, você não serve para o Guarani. Vergonha deixar o torcedor apaixonado pelo Guarani sem notícia nenhuma, com um elenco fraquíssimo, sem condição nenhuma de disputar a Série B. Não tem condição nem de disputar o campeonato amador de Campinas, ô Felipe. Não tem, porque não tem 22 jogadores hoje. Não tem 22 jogadores. Aqui eu vou falar para tem contando com a base. Vou aqui falar de novo do dado que eu trouxe ontem. Ó. Estão treinando no Guarani nesse momento Tony, Diogo Matheus, Mike, Ivan Alvarinho, Lucão, Alan Santos, Matheus Barbosa, Lima, Wenderson, Isaac, Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes, Derek e Neilton. A eles somam-se o João Victor, o Matheus Bueno, o Pegorari e o Lucas Silva. São 19 jogadores. E aí tem que promover a base. Aí tem da base nesse momento o Felipe Crisman, que está lesionado. Nós soubemos da lesão, como o Fernando bem falou, pelo próprio Felipe, porque o Guarani não comunicou a lesão dele. Faz 2 semanas que está lesionado. O Theo, o Rafael, o Ian, que é lateral direito, o Titi, zagueiro, o Vinícius, goleiro, o Caio Henrique, que voltou agora de empréstimo, e o Eliel, que está se recuperando da lesão, da cirurgia no joelho. São 26 jogadores, contando com um grande número da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores da base. É isso que vai nos representar? É isso que vai nos representar na Série B do Campeonato Brasileiro? Numa das competições mais difíceis do futebol brasileiro? É isso? A mim não representa. Não sei a vocês, mas a mim não representa. A mim não representa em momento algum. Vamos ouvir o Edinho agora com seu comentário também. O Edinho está chegando aqui com um comentário pré-gravado, enviado para a Rádio Web Planeta Guarani. Acho que é mais um que vem aí na bronca, né? Acho que é mais um que vem aí manifestando toda a sua insatisfação. Vamos ouvir o Edinho e na volta a gente vem com as últimas mensagens para a gente poder passar a régua no nosso Bugre Online dessa tarde. Pessoal, gostaria de fazer um programa animado, um programa alegre, mas como é que eu posso fazer isso? Nada de bicão, ele só toca curtinho.
Fala, Edinho! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Quinta-feira, 30 de março, e continua o nosso calvário, né, Ortiz? A gente tem a janela fechando dia 4 de abril, até agora, né, não houve nenhuma comunicação oficial de mudança, e nós não apresentamos nenhum jogador, né, perdemos aí de 8 a 11 atletas, né, e não apresentamos ninguém. Começam a aparecer alguns nomes interessantes para a torcida do Guarani, o caso do Regis, o caso do Thales, que já a gente sabe internamente que o Pastana não tem muito apreço pelo jogador, mas que alguns ex-dirigentes do Guarani, dirigentes atuais, estão tentando convencê-lo que seria uma boa opção. E agora aparece o nome do Pegorari, né? Um goleiro, ao meu ver, mediano, né? Que entrou na justiça contra o Guarani, falou muitas besteiras, mas passado, já passou, outros tempos, outra administração, e pelo menos são pessoas que conhecem o Guarani e podem encurtar esse caminho, né? Encurtar esse caminho de chegada no clube, conhece os funcionários, conhece o pessoal da rouparia, da administração. Isso pode encurtar um pouco o caminho de adaptação desses atletas no clube, né? Principalmente Regis e Thales, que são atletas de boa história recente no clube, né? Pegorari um pouco mais longa, um pouco mais antiga, né? Mas também tem um histórico dentro do clube. A preocupação é grande, né, Ortiz? A gente tem muito pouco assunto ainda para falar de Guarani, enquanto o Guarani não anunciar esse possível pacote de reforços aí, que tem que ser anunciado rápido, porque a maioria deles tem que fazer rescisão nos clubes atuais e escrever no Guarani até terça-feira, inicialmente, até o dia 4, né? E a gente está muito preocupado com a formação do elenco, né? Mais uma vez, o senhor Rodrigo Pastana trabalhando com muita lentidão, né? Confundindo lentidão com precaução. E é sempre assim no Guarani, né? O Guarani não se preparou nesse começo de ano para perder jogadores e não se preparou. A gente cobrou tanto ter os analistas de desempenho e parece que isso não funciona dentro do Guarani, né? Porque se a gente vai esperar os jogadores serem vendidos para consultar um analista de desempenho, o resultado é esse, né? Um time que ficou 36 dias sem técnico e um time que está pouco mais de 2 semanas da estreia sem elenco. Vamos torcer para que esse final de semana a gente tenha boas notícias para comemorar junto com o aniversário do Guarani. Um grande abraço, meu amigo, e ótimo programa. Valeu, Edinho, obrigado pelo comentário. É basicamente tudo que a gente está falando, né, Edinho? Tá difícil, cara. Tá muito difícil, viu? Tá muito difícil. E desculpa até se eu não me estender no comentário, ao seu comentário, porque realmente eu já gastei todo o meu repertório aqui do que eu podia falar, viu, Edinho? Já gastei mesmo, viu? Obrigado, meu irmão. Um abraço. O Beto faz uma pergunta. Beto, vamos lá. Ortiz e amigos planeteiros, muito boa tarde. Ortiz, o Guarani Futebol Clube deve sua existência a todos nós torcedores bugrinos, e ninguém do CA é mais bugrino que um torcedor da Fúria, da Guerreiros, da Jovem Guarani ou torcedor da arquibancada. Acorda, Bugrão, você é gigante para ficar se apequenando assim. Sim, são todos torcedores, né? Todos são torcedores do Guarani, né? Dirigente nada mais é do que torcedor eleito, não é verdade? Na verdade foi o Denilton quem mandou essa mensagem. Perdão, Denilton, troquei o nome aqui. Foi o Denilton quem mandou essa mensagem. Tem toda a razão. Eleito, né? Torcedor eleito para comandar o clube, né? Passar rapidamente aqui pelo nosso YouTube, vamos lá. O João José novamente está confirmado a venda do Jamerson para o Coxa, vem 3 reforços. Cara, o dia que o Guarani se pronunciar nós vamos saber, né? Nós não sabemos nada. Está bem encaminhada, segundo o seu Rodrigo Pastana, 99% acertada. Acho muito bom a idade boa, jogadores ser mais baixa. Futebol mudou muito, parte física é essencial. Milton Lebre, boa tarde, Ortiz. A indignação é tanta com essa diretoria que não dá para expressar mais meus sentimentos nesse momento. Quando tudo deveria melhorar, acaba ficando pior ainda. Concordo, Milton, assina embaixo. Ortiz, esse centroavante do Caxias será uma boa indicação de você? Não, minha não. Eu não indico o jogador, José, de verdade. O plantel de futebol tem que estar sempre junto à torcida, mas nunca tão, né? O Yuri VP, Pegorari é um excelente goleiro, bela contratação, o restante são péssimos. Na sua opinião, né, Yuri? Respeitamos. Aí o Rafael já traz embaixo, Pegorari horrível. O André Silva, excelente o quê?
E o Rafael de novo, colocou o Guarani na justiça e agora tá de volta. Bom, colocou porque deviam para ele também, né, Rafael? A gente não pode culpar o cara, né? O cara foi atrás do direito dele, né? É isso. E tá voltando pro clube agora. Foi revelado na base do Guarani. Eu conheço parte da família dele. Espero que ele se dê bem agora nessa nova passagem pelo Guarani, né? Espero que ele se dê bem agora. Fala, Thiago, não precisa agradecer não. Ele disse que não ouviu a resposta na segunda-feira, fez a pergunta, fica no programa para ouvir a resposta, né, Thiagão? O Beto, Ortiz, onde vejo os nomes desses dirigentes do CA? Obrigado. Beto, por incrível que pareça, o site oficial do Guarani não tem uma matéria sobre o processo eleitoral do Guarani Futebol Clube realizado no dia 12, tá? No dia 12 de março. Não tem uma matéria. Mas eu vou falar para vocês os 12 nomes. Estão eleitos André Marconato, que vai ser eleito presidente do Conselho de Administração, Rubens Vicente Júnior, esses dois foram reeleitos, né, do Conselho de Administração anterior, Adriano Marconato, que é irmão do André Marconato, o Eric Augusto Franco de Godoy, o Rômulo Alexander Moreno Amaro, o Adriano Rintzi e o Gustavo Rosolém. Repetindo, André Marconato, Rubens Vicente Júnior, Adriano Marconato, Eric Godoy, Rômulo Moreno Amaro, Adriano Rintzi e Gustavo Rosolém. Esses são os 7 integrantes do CA eleito para comandar o Guarani nos próximos 2 anos e 9 meses, viu? São esses aí que tem que ser cobrados, tá? Solta a voz, Edu Boca. Boa tarde, senhores. Ortiz, me dá a liberdade aqui de usar de liberdade poética aqui para criar uma expressão, né? Uma palavra, né? Que é a lorotocracia, né? Esse sistema de administrar, de mentiras, de omissão, de falta de transparência, tem que acabar no Guarani. Isso já não cabe mais em nenhum clube, muito menos no nosso Guarani. Chega, cara, chega, né? Ricardo Moisés, Marconato, o Rubens, enfim, eu tô colocando as pessoas que a gente sabe que tá lá nesse CA novo aí, que de novo não tem nada, né? Porque é a continuação do passado, então uma coisa é verdade, né? Ele vai dar continuidade à falta de administração no futebol. É isso. Até mais, senhores. Valeu, Edu. Esse tipo de gestão não se aceita não só em clubes, né? Não se aceita mais em lugar nenhum, né, Edu Boca? Em lugar nenhum se aceita esse tipo de gestão, de falta de transparência. Ninguém é dono daquilo que é eleito para comandar. O comandante é apenas um interino, ele está lá de passagem. O ciclo dele se encerra, né? O ciclo dele termina. E quem fica é a entidade, que tem que ser respeitada por esse comandante. O Marco, 3 tiros no escuro e uma barca furada, o Pegorari. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, Ortiz. O Huguinho, o Zezinho e o Joãozinho não vêm para jogar. Estão num nível acima, são diretores do Guarani. Presidente, ex-presidente e diretor de futebol. Boa, gostei da piada, Daniel. Gostei. O Eduardo Oliveira de volta. Ortiz, boa tarde. Será que o Derek já saiu do departamento médico ou ainda está machucado? Ou está liberado para treinar com bola? A gente não sabe, Eduardo. Eu acho que está liberado, né? Porque, a não ser que ele tenha tido uma fratura, que a gente não sabe, né? Quase 2 meses de recuperação do Derek, né? Jogador de 25 anos demorar todo esse tempo para se recuperar de uma lesão muscular, né, Eduardo? Deve estar treinando, né? Paulo Bogarim, boa tarde, Ortiz. Triste essa situação do Guarani. O Pegorari é uma piada de mau gosto. Abraços. O Pegorari andou na carreira, né? Ele evoluiu, ele fez algumas boas participações em outros clubes aí recentemente, viu, Paulo Bogarim? Mas não é o goleiro que eu gostaria de ter no elenco do Guarani, não. Confesso a você. Confesso que não é o nível de goleiro com o qual eu sonhava, não, viu? Tá triste, né? Tá feia a coisa, gente. A gente não tem nem ambiente para fazer programa mais, cara, de verdade. Nem ambiente a gente tem mais, viu? Mais uma aqui no YouTube, acho que é o André, né? Acho que é André o nome dele. Esses caras vivem reclamando de tudo, dizem que estarem lá é um favor ao clube, mas sempre estão se reelegendo, né? Muito estranho.
Então, não dá nem para reclamar mais, né? Acho que é André o nome dele. André, não dá nem para reclamar mais, né? Porque esse ano não tem a prerrogativa da falta de dinheiro, com as negociações ocorridas aí. O Guarani reforça bem o seu caixa, né? O João José, o Pastana, diz que tem que ser sigiloso por ter muita concorrência no futebol. Você não acha? Não acho. Eu acho que se você já contratou o jogador, você tem que anunciar. Não tem motivo para manter sigilo de um atleta que está treinando no Guarani há mais de uma semana, como é o caso do João Victor e do Matheus Bueno. São jogadores que estão treinando desde a reapresentação do elenco. Para que eu vou manter sigilo de um atleta que já está treinando com o elenco, né? Para quê? Né? O resto acelera o trabalho. Daqui a pouco não vai dar tempo, daqui a pouco vai perder prazo de novo, né? E a última mensagem aqui do Servilho: Ortiz, penso que os caras esqueceram os 3 milagres das 3 Série B. A bola bateu na trave 3 vezes para cairmos, mas os contumazes erros talvez não permitam o 4º milagre ao amado Bugre. Rodrigo Pastana, cuidado para não se tornar o Rodrigo Paspalho. Ótima tarde, obrigado, Servilho. Eles não aprenderam nada com o ano passado ou com os erros do passado, viu, Servilho? Não aprenderam absolutamente nada porque estão cometendo os mesmos ou até erros piores nessa temporada. O Guarani passou 36 dias sem um treinador, gente. Sem um treinador, vivendo uma aventura de possível efetivação de Moisés Moura. Isso já mostra o nível de loucura dessas pessoas, né? Bom, vambora, né, gente? Vambora, e às 7 da noite eu volto com o Cleitão, tá? Fica o convite, 7 horas, só pelo Radiosnet. Vem pro Radiosnet, vem conferir o nosso Boa Noite Bugrão, vamos bater um papo por 2 horas. Já fica o convite, hein? Amanhã à noite, sexta-feira à noite, dia 31, a gente tem um programa bem bacana, com a presença do Gersinho e do Bozó, 2 campeões brasileiros de 78, vão estar aqui na mesa resenhando com a gente, batendo um bom papo, e eu tenho certeza que vai ser um programa muito, muito legal, talvez até para quebrar o tom, né? É a nossa forma aqui de homenagear o aniversário do Guarani Futebol Clube, trazendo essas 2 pessoas tão importantes na história, no passado, e que sempre estão presentes na história do Guarani, tá? Então vem para a Rádio Planeta Guarani, vai estar só no Radiosnet, tá? Sexta-feira das 8 às 10 da noite, isso se não durar mais do que isso, né? Porque eu tenho certeza que resenha com Bozó e Gersinho dura muito mais que isso, tá bom? Então sejam sempre muito bem-vindos, viu? Muito obrigado a todos vocês, você aí do YouTube, obrigado mesmo. O cara que manda o tchauzinho para mim lá, hoje não apareceu, poxa, é Bush o sobrenome dele, não apareceu, não deu nem um tchauzinho hoje na transmissão. Muito obrigado a você do Radiosnet, a todos que mandaram mensagens, meu muito obrigado, aqueles que apenas nos ouviram, meu muito obrigado da mesma forma. A gente está encerrando aqui o nosso Bugre Online dessa quinta-feira, 30 de março, voltamos à noite só no Radiosnet, no nosso Boa Noite Bugrão. No YouTube a gente se encontra amanhã de novo, tá bom? Nesse mesmo horário. Vamos falando de Guarani, né? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!